Se tem uma coisa que eu aprendi recentemente é que o mercado de quadrinhos no Brasil está em um momento de grande diversidade, com obras ganhando cada vez mais espaço e reconhecimento do público, principalmente devido à internet. Porém, o que a gente tem de talento na arte de fazer quadrinhos ou mangás tem em falta no incentivo recebido pelo país para a publicação e disseminação dessa cultura. E hoje vamos começar a entender o porquê de ser tão caro produzir quadrinhos aqui no solo BR. Eu sou o não sou nenhum crítico profissional nem estudioso da área, mas sou extremamente observador e apaixonado por detalhar e mostrar para vocês cada pequena peça que compõe a arte dos cartunistas e mangakás, inclusive o que envolve os seus bastidores. E aqui no Geek Lines, a gente quer ver o quadrinho nacional no seu auge, atingindo novos públicos sendo levado a sério. Então nos acompanhe nessa jornada e siga nosso canal. Primeira coisa, eu não irei iniciar uma série de vídeos dessa atribuindo causas fixas ou certezas imutáveis, pois por mais que eu faça uma série de pesquisas e traga isso para o canal em forma de conteúdo, não vai ser em um dia que eu vou achar a raiz do problema. Mas, justamente por isso, eu prometo a você que esse conteúdo vai ser extremamente rico. Ao seguir uma linha lógica de busca e pesquisa, a gente começa a criar novos ramos de informação que vão se tornando cada vez mais complexos, porém mais assertivos. Ao mesmo tempo, com o feedback que recebemos da comunidade, mais ideias e mais pontos de vista serão adicionados à nossa trajetória e a gente vai saindo da caixinha e pensando em coisas que nunca passariam nas nossas cabeças. Por isso, é extremamente importante você dar a sua opinião nos comentários. Então vamos iniciar o nosso brainstorming, algo como tempestade de ideias. Essa metodologia é uma técnica de geração de ideias utilizada para estimular a criatividade e solucionar problemas em grupo. E vocês são o meu grupo. Segunda coisa, para ter um entendimento completo do início do problema, sugiro que veja este vídeo que fiz antes, sobre o porquê é tão difícil ser mangaka ou quadrinista no Brasil, e depois volte para esse, mas vamos lá. O primeiro vilão dessa história, quando falamos do alto custo dos quadrinhos nacionais em relação aos quadrinhos estrangeiros na prateleira, é referente ao câmbio e inflação. A economia sempre vai ser um dos vilões e não tem para onde fugir. E olha só que curioso, quadrinhos internacionais também sofrem com isso, já que obras da DC e Marvel são negociadas em dólar ou euro e o custo de importação desses quadrinhos para o país dispara. Mas mesmo assim, quem mais sofre é o quadrinho nacional. Que contraste, não é? E você me pergunta, como isso acontece, já que o quadrinho nacional é negociado em real e a gente não tem todos esses trâmites de importação, já que falamos de algo interno? Simples, jovem. O papel e a tinta, por exemplo, são commodities indexados em dólar, assim como diversas matérias-primas. E com o aumento do custo do papel e mais, somado à inflação e à perda de poder de compra dos brasileiros, os quadrinhos nacionais ficam ainda mais caros. E aí entram outros fatores como os ambientais, por exemplo. A indústria do papel, essencial para a produção de quadrinhos, é duramente impactada pelo desmatamento e falta de água. Mas calma, que nos outros vídeos eu vou buscar melhor dados, fatos e números que demonstrem a situação na prática. Mas por agora, foque no raciocínio. A produção de papel exige grandes quantidades de água e energia elétrica. Com a crise hídrica, os custos de produção sobem ainda mais, refletindo-se nos preços finais dos quadrinhos, ou seja, flutuações na entrega de matéria-prima impactam diretamente a indústria de papel e indiretamente a de quadrinhos. Mas como hoje a gente está levando em conta diversos aspectos, vamos tentar abordar também o início da cultura dos quadrinhos aqui no país e entender como a leitura desse formato entrou na nossa cultura. Segundo as minhas informações preliminares, os quadrinhos no Brasil eram predominantemente encontrados nas bancas de jornal. Publicações em formato de revistas dominadas por títulos americanos da Marvel, DC e Disney eram a norma, ou seja, os quadrinhos brasileiros eram encontrados no jornal e os estrangeiros já tinham revistas próprias. De novo, para toda regra há exceção, estou falando no geral.
Com o tempo, o formato de livro começou a ganhar força, permitindo que as editoras especializadas explorassem novos quadrinhos, mas os títulos estrangeiros eram priorizados em relação aos nacionais, e aí tivemos editoras como a Conrad, Levi e a Ópera Gráfica. Com o sucesso do formato do livro, grandes casas editoriais perceberam um novo nicho de leitores e começaram a investir em quadrinhos. E isso levou ao surgimento de diversos outros nomes grandes no meio editorial. Com isso tudo, em 1988, houve pelo Estado o reconhecimento dos quadrinhos como uma forma legítima de expressão artística aqui no país. Mas, como você percebeu, culturalmente, aqui no Brasil, a força maior dos quadrinhos sempre foi estrangeira. E não precisa comentar que a gente teve a Turma da Mônica ou outras obras fascinantes aqui no país. Eu sei, obviamente essas obras são extremamente importantes, mas eu estou abordando os números gerais. Houve e ainda há falta de mais incentivo e presença das obras brasileiras. Mas não vamos desviar do tema do vídeo, afinal, porque isso tudo deixa os quadrinhos mais caros. E aí parto para outro ponto. Por exemplo, a integração dos quadrinhos no currículo escolar é quase inexistente. Sem uma base de leitores formados desde a infância, o mercado de quadrinhos não se expande. Junto com o fato de que, fora desse ambiente, o que predomina é o estrangeiro, mais um ponto para que desde a base não haja interesse do público. Professores, muitas vezes, não sabem como integrar quadrinhos em suas aulas e as universidades raramente oferecem cursos de formação que incluam a utilização de quadrinhos como ferramentas pedagógicas. Mesmo que, em 1988, a Constituição tenha dito que os quadrinhos são uma forma de arte válida e reconhecida aqui no país. Bem, eu não sou do meio acadêmico, não sou professor e não sei a melhor forma de aplicar isso. Então seria muito legal ler a experiência de vocês aqui nos comentários, entender como vocês aplicam isso na prática e quais são as barreiras. E olha só o motivo de cara ser impossível dar nome aos bois, quanto aos problemas que impedem do nosso quadrinho BR ser mais popular. Cada vez que eu pesquiso mais problemas aparecem. Muitos citam também que há um problema referente às políticas públicas. Falta um suporte institucional para promover a leitura e a produção de quadrinhos nacionais. E que sem as políticas públicas de incentivo, a formação de novos leitores sempre é prejudicada, limitando o mercado e reduzindo a demanda. E com tudo isso, a gente acaba dependendo da internet para se promover como artista. Claro, temos muita visibilidade nas redes sociais, mas há um grande ponto, um grande problema, um problema muito grande nisso aí. Sem incentivos de editoras ou outros programas, acaba que há uma necessidade de uma horizontalização muito grande das habilidades do autor do quadrinho. O artista tem que fazer o marketing pessoal, a produção, a divulgação e muitas vezes procurar por conta própria o apoio de alguma editora. E na maioria das vezes não há nem parceria, acaba sendo investimento pessoal. Em contrapartida, as obras internacionais, as que conseguem destaque, já são impulsionadas por editoras enormes, além de fazer tudo aquilo que a gente já faz. Ou seja, tudo é muito difícil e muito mais árduo sem esse incentivo. E a internet não vai fazer mágica. Então esse foi um ponto inicial da nossa conversa e do nosso projeto de pesquisa. Sem brincadeiras, acho que facilmente conseguimos fazer uns 50 vídeos sobre essa temática. Então é isso, se você quiser ver mais desse conteúdo, eu preciso do seu apoio, preciso que você comente, que você interaja com o vídeo, dê um like, inscreva-se no canal. Isso aumenta o alcance e, de certa forma, gera retorno para o Geek Lines, o que faz com que a gente consiga continuar produzindo. Então, conto com a sua ajuda. Valeu, galera. Até mais. Falou e tchau.